O salão principal do Clube Imperial estava em festa. Lustres de cristal pendiam do teto como cascatas congeladas de luz, refletindo nos espelhos dourados que multiplicavam as gargalhadas e os sussurros da elite da cidade. O aroma de rosas recém-cortadas misturava-se ao cheiro suave de vinho caro. Tudo ali parecia feito para exibir poder, luxo e perfeição. Arthur Monteiro, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais, estava no centro da cena, impecavelmente vestido em seu smoking, sorriso insolente nos lábios e taça de champanhe na mão. Era admirado pelos homens, desejado pelas mulheres e odiado por alguns em silêncio. Sua vida inteira havia sido um desfile de privilégios. E naquela noite, como de costume, era ele quem ditava as regras do jogo. Até perder. Uma aposta é uma aposta, Monteiro, provocou Henrique, seu amigo de infância e cúmplice de inúmeras travessuras. Você não vai amarelar logo agora, vai? Arthur ergueu a sobrancelha, desafiador. O grupo de amigos o cercava, todos esperando para ver como ele sairia daquela. A aposta, feita minutos antes entre risos e copos cheios, era absurda. Apontar diante de todos uma noiva naquela noite. Não apenas uma companheira de dança, mas uma escolha pública, simbólica, que o exporia diante de toda a sociedade ali reunida. O coração de Arthur não batia acelerado, pelo contrário, a provocação apenas o divertia. Ele jamais demonstrava fraqueza. Olhou ao redor. As jovens das melhores famílias, adornadas com vestidos cintilantes, o fitavam com expectativa disfarçada. Ele sabia que bastava um gesto seu para que qualquer uma a aceitasse, mas essa seria a saída óbvia, e ele odiava o óbvio. Foi então que seu olhar encontrou o improvável. Entre as mesas, quase invisível, uma jovem caminhava com bandeja em mãos. Os cabelos presos de maneira simples não escondiam a beleza natural de seus traços. Os olhos, porém, não sorriam. Mariana trabalhava em silêncio, equilibrando taças de champanhe com a destreza de quem não podia falhar. Cada passo dela parecia calculado, como se carregasse nos ombros um peso maior do que aquele serviço temporário. Arthur frangiu os lábios em meio sorriso. A ideia o atingiu como uma faísca perigosa. Então, vai escolher ou não? Insistiu Henrique, ansioso para vê-lo em apuros. Arthur ergueu a taça, como se fosse fazer um brinde, e em voz alta o bastante para ecoar no salão, anunciou: "A minha noiva está aqui." Os olhares se voltaram para ele, ansiosos, até que sua mão apontou, não para nenhuma das belas herdeiras, mas para a garçonete. O salão estremeceu em choque. Algumas damas abafaram risadinhas nervosas, outras deixaram escapar expressões de indignação. Mariana, surpresa, quase deixou a bandeja escapar de suas mãos. Arthur, no entanto, mantinha o sorriso seguro, degustando cada segundo da confusão que havia provocado. Ele não sabia, contudo, que aquele gesto feito pura soberba seria a última vez em que teria controle total do jogo. O salão ainda murmurava após a ousadia de Arthur. O riso abafado de alguns, os olhares de reprovação de outros, tudo recaía sobre a garçonete que segurava a bandeja com taças de champanhe como se fosse seu último escudo. Mariana sentiu as pernas tremerem. A cada olhar atravessado, a cada sorriso debochado, parecia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Seu rosto ardeu, não de vergonha por si mesma, mas pela humilhação de ser reduzida a uma piada. Apertou os dedos contra a bandeja para não deixá-la cair. Ela não podia, não devia perder aquele trabalho. Respira, respira, Mariana, repetiu mentalmente, tentando controlar o coração descompassado. Do outro lado, Arthur sustentava o sorriso vitorioso, satisfeito com a própria ousadia. Para ele, era apenas mais uma noite em que conseguia chamar atenção, mais um gesto de arrogância disfarçado de irreverência. Mas algo lhe escapava, o olhar firme de Mariana. Ela não desviou os olhos quando finalmente se encontrou com os dele. Não chorou, não baixou a cabeça. Mordeu o lábio inferior, engoliu seco e continuou servindo como se nada tivesse acontecido. Essa indiferença inesperada despertou em Arthur uma pontada de curiosidade e talvez de irritação. Ele esperava que ela corasse, fugisse ou implorasse para não ser alvo da brincadeira. Em vez disso,
A garçonete parecia mais preocupada em não derramar champanhe na toalha branca da mesa do que com os cochichos ao redor. "Vai me ignorar?" murmurou Arthur, aproximando-se dela com aquele ar convencido. Mariana ergueu os olhos, devagar, como quem avalia o inimigo. "Estou trabalhando, senhor. Ignorar clientes faz parte do serviço." A resposta seca arrancou risadinhas de alguns curiosos que acompanhavam a cena. Arthur, porém, manteve o sorriso no rosto, embora algo dentro dele tivesse sido ferido: o orgulho. "Agora não é mais apenas trabalho, minha noiva", disse em tom provocativo, erguendo a taça em direção a ela. Mariana quase deixou escapar uma gargalhada. Noiva. A palavra soava tão absurda quanto cruel. Ainda assim, respirou fundo e respondeu com calma: "O senhor pode brincar com seus amigos, mas eu não sou parte do jogo." "É corajosa para uma garçonete?" Ela não respondeu. Apenas se afastou, deixando-o falando sozinho enquanto continuava a circular entre as mesas. Horas mais tarde, quando a música já se misturava com o burburinho dos convidados mais embriagados, Mariana encontrou um canto discreto para respirar. Suas mãos doíam de tanto segurar a bandeja. Os pés latejavam dentro do sapato simples, mas nada doía tanto quanto o peso da vida que carregava. Naquele instante, a mente a levou para longe do luxo do salão. Viu-se de volta em seu pequeno quarto, ao lado da cama onde sua mãe repousava com a saúde frágil. Recordou o cheiro dos remédios, a voz fraca da mulher que sempre fora sua fortaleza. "Um dia tudo melhora, filha", ela dizia, mesmo tossindo entre palavras. Era por ela que Mariana trabalhava em festas como aquela, suportando olhares de desprezo, cochichos venenosos e agora a humilhação pública de ter sido apontada como noiva por um homem que não conhecia limites. Um nó se formou na sua garganta, mas ela o engoliu com firmeza. Chorar não mudaria nada. Ela aprendera cedo que, para sobreviver, precisava erguer a cabeça. Quando voltou a circular pelo salão, percebeu Arthur observando de longe. Ele parecia intrigado, como se tentasse decifrar a jovem que não reagira como ele esperava. Seus amigos cochichavam ao redor dele. Alguns rindo, outros especulando sobre até onde ele iria com aquela loucura. Arthur, porém, levantou-se e caminhou até Mariana novamente. "Ainda não me deu uma resposta", disse baixo para que apenas ela ouvisse. "Aceita ser minha noiva?" Ela o encarou com uma calma quase irritante. "Eu aceito, se isso significar que o senhor vai me deixar terminar meu turno em paz." Arthur riu. "Então temos um acordo." Mas Mariana não riu. Continuou a caminhar, bandeja em mãos, como se nada tivesse acontecido. E foi exatamente essa indiferença que começou a corroer a confiança de Arthur. Pela primeira vez, alguém parecia não se impressionar com sua riqueza, seu sobrenome ou seu charme superficial. Quando o baile chegou ao fim e Mariana deixou o salão com os pés cansados, ainda podia sentir o peso dos olhares que a seguiam. Sabia que no dia seguinte, as fofocas correriam soltas pela cidade. Para muitos, ela seria apenas a piada da noite. Mas dentro dela cresceu uma decisão silenciosa. Se era para ser usada como parte de uma aposta, que ao menos isso lhe desse alguma vantagem. Não fugiria. Não se curvaria. Arthur Monteiro podia pensar que estava no controle do jogo, mas Mariana já havia decidido. Ela não seria apenas peça, seria jogadora. E talvez a partida não terminasse como ele esperava. Na manhã seguinte, os jornais sociais já estampavam a manchete que escandalizava a elite. Arthur Monteiro surpreende e anuncia noiva em baile do Clube Imperial. A escolhida foi uma garçonete. As colunas fofocas se alimentaram da cena com entusiasmo. Alguns descreviam a atitude como romântica e ousada, mas a maioria tratava como um deboche imperdoável. Afinal, não era qualquer rapaz que havia cometido aquela afronta, era o herdeiro dos Monteiro, uma das famílias mais respeitadas e temidas da cidade. Arthur, porém, parecia se divertir com o rebuliço. Sentado em sua cobertura, folheava o jornal com a calma de quem aprecia o caos que semeou. "Já estão dizendo que virei revolucionário", riu, mostrando a manchete a Henrique. "Eu, desafiando tradições? Quem diria?" Henrique, sempre o mais sarcástico do grupo, não perdeu a chance de cutucá-lo. "Revolucionário? Não. Ridículo, talvez."
e soltou uma gargalhada. Você devia encerrar essa farsa antes que sua mãe arranque a sua pele. Arthur arqueou a sobrancelha, ainda sorrindo. Mas onde estaria a graça em encerrar agora? Por trás da ironia, no entanto, algo o incomodava. Ele não parava de lembrar da expressão de Mariana. Não de choque, nem de vergonha, mas de resistência silenciosa. Aquela calma o perseguia, como se ela tivesse lhe devolvido a aposta com uma dignidade que ele não esperava. Enquanto isso, Mariana vivia um pesadelo em silêncio. No pequeno apartamento que dividia com a mãe, o telefone não parava de tocar. Vizinhos, conhecidos e até colegas de trabalho queriam saber se era verdade, se ela realmente estava noiva do herdeiro Monteiro. Você devia processá-lo por difamação, sugeriu uma colega da agência de garçons. Ele só quer te humilhar. Mariana respirou fundo. Processar os Monteiro? Você tá maluca. Eu não tenho dinheiro nem para os remédios da minha mãe. Mas quando desligava as ligações, Mariana não conseguia se enganar. Ela estava machucada e, ao mesmo tempo, estranhamente decidida a não deixar aquilo destruí-la. Se querem que eu seja a noiva de brincadeira, então vou ser, mas à minha maneira. O primeiro encontro público entre os dois aconteceu poucos dias depois, em um jantar beneficiem organizado por uma das famílias amigas dos Monteiro. Arthur fez questão de convidar Mariana, ou melhor, de exigir sua presença, alegando que ela deveria sustentar a escolha que ele havia feito. Mariana chegou com um vestido simples, emprestado por uma amiga, os cabelos presos em um coque discreto. Ao atravessar o salão, todos os olhares recaíram sobre ela. As damas cochichavam, abanando os leques como se quisessem espantar a afronta. Os homens sorriam em deboche. Arthur, de pé perto da mesa central, ergueu uma taça ao vê-la. A minha noiva chegou. O comentário arrancou risadas discretas, mas Mariana não se abalou. Caminhou até ele e, com uma calma estudada, apoiou a mão em seu braço, como se o gesto fosse natural. Boa noite, senhor Monteiro, disse em voz clara, deixando que os curiosos ouvissem. Espero que não se arrependa da escolha. Arthur a olhou de lado, surpreso. Não esperava que ela fosse encenar com tanta firmeza. Até agora, não, respondeu com um meio sorriso. O jantar transcorreu em meio a comentários ácidos. Uma senhora idosa, conhecida pela língua ferina, não resistiu. O mundo está mesmo perdido quando garçons viram noivos. Mariana sorriu educadamente. É verdade, senhora, mas creio que o mundo só melhora quando os homens aprendem a olhar além do próprio espelho. A mesa ficou em silêncio. Arthur quase engasgou com o vinho, mas conteve um riso. A ousadia de Mariana o desarmava. Pela primeira vez em muito tempo, alguém ousava responder à altura. Naquela noite, depois do jantar, Arthur a acompanhou até a saída. Você está se divertindo? Perguntou ele, encostado na porta do carro. Mariana o encarou. Não, estou sobrevivendo. E acrescentou firme. Não pense que pode brincar com a minha vida, senhor Monteiro. O que você fez foi humilhação, não heroísmo. Arthur piscou, surpreso. E ainda assim você está aqui. Porque não vou fugir. Não vou dar a eles o prazer de me ver quebrada. Arthur ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tinha resposta imediata. Nos dias que se seguiram, a imagem do casal improvável continuou a circular pela cidade. Uns riam, outros criticavam, mas ninguém ficava indiferente. E enquanto isso, Arthur começava a perceber que sua brincadeira havia ganhado vida própria. Mariana não era uma figurante no seu espetáculo. Era protagonista. E quanto mais ela enfrentava os olhares de desprezo com altivez, mais Arthur se via atraído por aquilo que não podia controlar. Arthur descobriu rapidamente que sua brincadeira não era tão simples de sustentar. Se na noite do baile a aposta parecia apenas uma ousadia divertida, nos dias que seguiram, a pressão se tornou palpável. A imprensa continuava perseguindo o casal improvável, a sociedade os observava com lupa e até sua mãe, Dona Helena Monteiro, exigia explicações. Arthur, você perdeu completamente o juízo? A mulher, elegante e imponente, disparava da cabeceira da sala de jantar. A cidade inteira fala sobre isso. Já não basta a sua fama de inconsequente? Agora precisa se envolver com empregados? Arthur bebericou o vinho calmamente, como se as palavras não o atingissem.
Empregados também são gente, mãe. E sorriu, quase com desdém. Além disso, Mariana tem mais coragem do que muito amigo meu de sobrenome pomposo. A resposta fez a mãe apertar os lábios, mas ele sabia que a ferida já estava aberta. A sociedade esperava ver como aquele escândalo se desenrolaria e recuar agora o faria parecer fraco. Era isso que o incomodava. Arthur não recuava, nunca. E por isso começou a exigir a presença de Mariana em mais eventos. Noivos precisavam aparecer juntos, afinal. Mariana, por outro lado, sentia-se cada vez mais sufocada. Seu mundo simples, antes restrito ao trabalho e ao cuidado da mãe, fora invadido por flashes de câmeras e perguntas invasivas. Colegas de vizinhança cochichavam quando ela passava. Algumas amigas se afastaram, incapazes de lidar com um novo rótulo que ela carregava. E ainda assim, Mariana mantinha-se firme. Não permitiria que a risada dos outros definisse quem ela era. Quando Arthur enviou um motorista para buscá-la para um almoço de negócios, ela relutou em aceitar. Mas ao ver o olhar esperançoso da mãe, filha, quem sabe esse homem não está mesmo falando sério? Decidiu ir. O almoço foi em um restaurante sofisticado, com paredes de vidro que deixavam a luz da tarde cair sobre as mesas de toalhas brancas. Arthur a esperava de pé, charmoso como sempre, vestido de forma impecável. Pensei que não viesse, disse, segurando a cadeira para que ela se sentasse. Eu também pensei, respondeu Mariana, ajeitando-se com cautela. O vestido era simples, azul claro, e contrastava com a ostentação ao redor. Arthur sorriu, encantado com a naturalidade dela. Confesso que está sendo divertido ver como todos ficam nervosos com você ao meu lado. Mariana ergueu o olhar. Isso é um jogo para você, não é? Perguntou firme. Ele se inclinou, apoiando os cotovelos sobre a mesa. No começo, sim. Agora... Parou, procurando as palavras. Agora acho que não consigo explicar. Mariana respirou fundo. Então eu explico. Você me usou para divertir seus amigos e cutucar sua mãe. E eu estou aqui porque não vou me deixar encolher diante do seu mundo. Arthur ficou em silêncio por um instante. Depois riu baixo, mas não com desdém. Você é diferente, Mariana. Ninguém nunca me responde assim. Talvez seja porque você nunca escuta ninguém de verdade. As palavras atingiram Arthur como um soco silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o enxergava sem o filtro da riqueza ou da admiração forçada. Os encontros seguintes se tornaram inevitáveis. Mariana passou a frequentar a mansão dos Monteiro para jantares. No começo chegava desconfortável, mas logo percebeu que não precisava fingir ser o que não era. Conversava sobre livros baratos que pegava em sebos, falava da música que cantava para a mãe à noite e até ria das gafes de etiqueta que cometia de propósito para irritar os críticos. Arthur, acostumado a conversas superficiais sobre negócios e heranças, descobriu-se ouvindo com atenção. Cada detalhe da vida dela, tão distante da sua, parecia trazer uma luz nova. Certa noite, quando saíam de um evento beneficente, Arthur percebeu Mariana olhando para as vitrines iluminadas de uma livraria fechada. Quer entrar? Perguntou ele. Está fechado. Eu posso resolver isso. Arthur já tirava o telefone do bolso pronto para ligar para o dono. Mariana segurou sua mão, firme. Não precisa. As coisas têm mais valor quando a gente espera por elas. Arthur a encarou, surpreso pela simplicidade daquela lição. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno diante de alguém. Mas nem todos viam aquela aproximação com bons olhos. Em uma recepção luxuosa, Henrique não resistiu a provocar. E então, Arthur, já ensinou sua noiva a segurar a taça de cristal sem parecer que vai deixá-la cair? Arthur se virou, sério, encarando o amigo. Cuidado, Henrique, ela tem mais classe do que você imagina. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Mariana, ao lado, manteve a postura, mas por dentro sentiu um calor inesperado. Pela primeira vez, Arthur a defendera publicamente, e não como parte do jogo, mas como alguém que merecia respeito. Naquela noite, já em casa, Mariana deitou-se ao lado da mãe que sorria fraca entre os travesseiros. Ele te olhava diferente hoje, filha,
comentou a senhora com olhos marejados. Talvez ele veja em você o que eu sempre vi, alguém que não se curva. Mariana sorriu de leve, mas o coração batia acelerado. Não queria se iludir, não queria acreditar que aquele homem, criado no excesso e na arrogância, pudesse mudar por ela. Mas por mais que tentasse negar, já não conseguia enganar a si mesma. Havia algo novo crescendo entre eles, algo que nem a mentira da aposta pudesse apagar por completo. O brilho das festas já não parecia tão sufocante para Mariana. Se, no início, cada passo nos salões era um peso insuportável, agora ela caminhava de cabeça erguida, sustentada por uma dignidade que surpreendia até os mais críticos. Arthur a acompanhava em todos os eventos, sempre com um sorriso nos lábios, como se quisesse desafiar o mundo. Mas, no fundo, algo mudava dentro dele. O que começara como uma aposta inconsequente transformara-se em um vínculo que ele não sabia nomear. Mariana, por sua vez, sentia-se dividida. Uma parte dela desconfiava, e com razão, que tudo não passava de um capricho de Arthur. Outra, porém, se via tocada pelos pequenos gestos que ele deixava escapar quando pensava que ninguém observava. A maneira como a defendia de olhares maldosos, como ouvia suas histórias simples, ou como parecia se perder nos olhos dela durante uma conversa qualquer. Era perigoso, ela sabia, mas, ainda assim, não conseguia impedir o coração de se aquecer. Certa noite, após um jantar beneficente, Arthur a levou até o terraço da mansão Monteiro. O céu, limpo e estrelado, se estendia sobre eles como um manto silencioso. «Sabe o que eu mais odeio nesses eventos?» ele perguntou, encostando-se no parapeito. «Imagino que não seja a comida», provocou Mariana, cruzando os braços. Arthur riu. «É a falsidade. Todos se cumprimentam com abraços, mas por dentro desejam a queda uns dos outros. E mesmo assim, todo mundo aceita esse teatro». Mariana o observou em silêncio por um instante. «E você, não faz parte desse teatro?» Arthur desviou o olhar para as estrelas. «Sempre fiz, mas, quando você está por perto, parece que tudo perde o sentido». A frase a desarmou. Mariana tentou se proteger com ironia, mas a voz saiu mais suave do que gostaria. «Você fala bonito quando quer». Arthur se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela. «Não estou falando bonito, estou falando a verdade». Por um segundo, o mundo pareceu suspenso. O coração de Mariana acelerou, e ela desviou o rosto antes que a distância entre eles se tornasse perigosa demais. «Verdade», murmurou, como se provasse a palavra nos lábios. «Não sei se você sabe o que isso significa». Arthur sentiu a acusação como uma ferida, mas não respondeu. Enquanto isso, fora do círculo íntimo dos dois, os amigos de Arthur perdiam a paciência. «Você precisa encerrar isso», disse Henrique em tom ríspido quando o encontrou no clube privado da cidade. «Já virou piada, e não é engraçada». Arthur, recostado na poltrona de couro, deu os ombros. «Talvez eu não queira encerrar». Henrique o encarou incrédulo. «Você enlouqueceu. Era uma aposta, Arthur. Uma brincadeira. Vai jogar seu nome na lama por uma garçonete». Arthur se inclinou para a frente, os olhos faiscando. «Talvez ela seja mais do que uma garçonete». Henrique riu, debochado. «Ah, claro, o príncipe herdeiro dos Monteiros apaixonado pela plebeia. Uma história de contos de fadas. Só falta você me dizer que vai casar de verdade». Arthur não respondeu. Mas dentro dele, a pergunta ecoava com força. Casar de verdade? Por que a ideia já não lhe parecia absurda? Na mesma semana, Mariana teve sua primeira prova de que algo não estava certo. Ao chegar a um evento menor, ainda vestindo o uniforme de trabalho da agência antes de se trocar, ouviu uma conversa atrás das portas fechadas de um salão reservado. Reconheceu de imediato a voz de Henrique. «Você já se divertiu bastante, Arthur. É hora de contar para ela a verdade». Um silêncio breve, seguido da voz de Arthur, baixa e tensa. «Eu sei». Mariana prendeu a respiração, seu corpo gelou. «Se não contar, alguém vai», continuou Henrique. «E aí, quero ver como você vai sair dessa». Mariana se afastou antes que a porta se abrisse.
O coração martelava no peito, e a bandeja quase escorregou de suas mãos. A verdade, o que significava aquilo? A ideia de que tudo não passava de uma encenação cruel, de que ela era apenas parte de uma aposta, começou a se insinuar como uma sombra dentro dela. No jantar daquela noite, Arthur percebeu que algo estava errado. Mariana estava fria, distante. Seus olhos, antes firmes e altivos, agora traziam uma dureza que ele não entendia. "O que houve?" perguntou, servindo vinho. "Nada", respondeu ela, seca. Arthur arqueou a sobrancelha, mas não insistiu. Só que a tensão entre eles era palpável. Quando os convidados se dispersaram, Mariana se aproximou dele com um olhar que mais parecia uma acusação. "Arthur, o que você não está me contando?" Ele hesitou. Por um instante, pareceu prestes a abrir a boca e dizer tudo. Mas o medo de perdê-la, de vê-la virar as costas, o calou. "Nada que importe", respondeu e se arrependeu no mesmo instante. Mariana sentiu o coração despencar. Se havia algo que ela detestava mais do que humilhação, era mentira, e sabia reconhecer quando alguém escondia a verdade. "Então um dia, espero que você tenha coragem de me dizer", disse, antes de se afastar, deixando-o sozinho no salão vazio. Arthur ficou parado, olhando a porta pela qual ela saíra. A taça em sua mão tremia. Pela primeira vez, sentiu o peso real da aposta. Aquilo não era mais um jogo. E se não tivesse coragem de confessar, perderia Mariana para sempre. A desconfiança corroía Mariana desde aquela noite, em que ouvira, por acaso, a conversa de Arthur e Henrique. As palavras ecoavam em sua mente. Era uma aposta. Nos dias seguintes, ela tentou ignorar, convencer-se de que interpretara errado. Mas os olhares debochados dos amigos de Arthur, as risadinhas abafadas nos corredores e até certos comentários velados confirmavam sua angústia. A dúvida virou certeza quando, em uma tarde, Mariana entrou mais cedo em um salão para preparar as mesas e encontrou Henrique e outros rapazes rindo alto. "Quem diria, hein?" debochava um deles. "Arthur levou a sério a própria aposta. Escolheu a garçonete e agora anda feito um apaixonado." Henrique riu, sarcástico. "Ele vai ter que contar. Só espera estar presente quando ela descobrir que não passou de um capricho para entreter os amigos." O sangue gelou em suas veias. O prato que segurava escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão. O riso cessou. Mariana, pálida, encarou os rapazes e saiu quase correndo. Arthur a encontrou no jardim, minutos depois. Em seu rosto, uma expressão fria. "Mariana, nós podemos conversar?" Ela se voltou, os olhos sem brilho, sem emoção. "Sabe, eu acreditava no início que essa história entre nós era só um capricho seu. No entanto, era algo bem pior. Eu fui apenas uma aposta." Arthur sentiu o chão desaparecer sobre os pés. "Mariana, me escuta. No começo, sim, foi uma aposta idiota. Mas depois, eu juro, nada mais disso importa. Você é real para mim." "Real?" Ela riu, sem que seus olhos mostrassem qualquer emoção. "Real é a humilhação de ser exposta diante de todos como uma peça de um jogo." Arthur deu um passo à frente, desesperado. "Eu não queria te machucar. Eu me apaixonei por você." Mariana recuou, firme. "O problema é que o começo nunca deixa de existir, Arthur. Você escolheu brincar com meus sentimentos." E antes que ele pudesse responder, ela se afastou, decidida, deixando-o sozinho. Arthur permaneceu imóvel, o peito em chamas, sentindo o peso devastador da própria covardia. A aposta, enfim, cobrara seu preço. O baile anual da família Monteiro reunia novamente toda a elite. Mas, dessa vez, Arthur estava só. O sorriso insolente que sempre o acompanhava dera lugar a um olhar cansado, sombrio. Havia-se passado semanas desde que Mariana o deixara no jardim. Nenhuma mensagem, nenhuma resposta às suas tentativas de aproximação. Ele, que jamais conhecera a rejeição, provava agora do amargo silêncio.
No salão, os comentários corriam. O herdeiro sumiu de cena? Dizem que a garçonete o deixou. Um monteiro sendo rejeitado. Quem diria? Arthur fingia não ouvir, mas por dentro cada palavra era uma lâmina. Foi no auge da festa que Mariana apareceu, não como garçonete, mas como convidada de uma das patroas para quem agora trabalhava em definitivo. Vestia um vestido azul simples, mas sua postura erguida e a serenidade no rosto a tornavam mais imponente que todas as damas com joias cintilantes. O coração de Arthur disparou. Aproximou-se dela com passos contidos. Mariana, sua voz era um sussurro carregado de súplica. Ela o fitou, séria, sem recuar. O que quer, Arthur? Mais um jogo? Ele engoliu seco, sentindo o peso de todos os olhares sobre eles. Não, eu só quero que saiba que te amo, que daria tudo para voltar atrás e não ter feito aquela aposta idiota. O salão silenciou, chocado com a confissão pública. Arthur, o arrogante herdeiro, de joelhos diante de uma mulher simples. Mariana respirou fundo. Seus olhos marejados não escondiam que parte dela ainda o amava, mas a ferida era mais profunda que o desejo. O problema, Arthur, é que eu não posso construir meu futuro sobre uma mentira. O amor não sobrevive à dúvida. Ela se afastou, deixando-o ajoelhado no centro do salão, sob o peso da própria vergonha. Arthur não a seguiu. Pela primeira vez, não havia arrogância, nem orgulho, apenas um homem despido de tudo, exceto da dor de ter perdido o que poderia ter sido o grande amor de sua vida. E naquele instante, ele entendeu. Algumas apostas custam caro demais. Para acompanhar mais histórias como essa, aperte o botão de inscreva-se. Postamos histórias novas toda semana. E se você gostou, lembre-se de curtir, pois isso me estimula a continuar gravando mais e mais histórias. Vejo você no próximo vídeo. Até breve!